Só iniciar aqui, tá demorando aqui um pouquinho, mas só um minutinho. Pronto. Meus queridos, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro nosso de Direito Processual Penal 2. Nós vamos seguir hoje no estudo das provas do processo penal. Nós falamos já sobre a teoria geral das provas, nós falamos na aula passada sobre a prova pericial, e na aula de hoje nós vamos conversar sobre a prova testemunhal e a prova que é um interrogatório. São nossos dois objetivos da aula de hoje. Vamos começar pela prova testemunhal. Primeiro, a primeira coisa que eu quero falar, na verdade, é só relembrar algo que nós já conversamos em aulas anteriores. Conversamos muito isso há uma semana atrás, quando nós vimos a nossa primeira aula sobre provas. Eu dizia ali que não só a gente já abandonou algo que era muito comum, que era uma espécie de busca por uma hierarquização das provas, era algo que, por exemplo, algumas décadas atrás se buscava muito intensamente, hierarquizar as provas, saber qual prova é mais importante e por quê. Nós também abandonamos uma ideia, Rafa, que era uma ideia de que nessa hierarquia a prova testemunhal sempre perdia. Então nós tínhamos uma certa mística de que a prova testemunhal era uma prova que era a mais débil, a mais frágil das provas. A doutrina vai avançar para dizer, olha, não é bem assim, porque, infelizmente, né, Milena, cada uma das provas tem suas dificuldades, cada uma das provas tem, efetivamente, suas peculiaridades. Da mesma forma que eu posso, de fato, pagar para uma testemunha, falar a meu favor ou contra quem quer que seja, eu posso falsificar um documento, eu posso corromper um perito. Então, infelizmente, não há nenhuma prova que seja irrefutável, seja a prova decisiva, seja uma prova infalível, digamos assim. Não bastasse isso, o que vai acontecer, Isa? Seja bem-vindo também. Nós vamos perceber que, do ponto de vista prático, a imensa maioria dos processos criminais no Brasil são processos desenvolvidos e decididos com base na prova testemunhal. A esmagadora maioria, no máximo, em alguns processos, normalmente esses que envolvem homicídio, lesão corporal, por tudo que nós conversamos já na semana passada, eles irão exigir, por exemplo, a prova pericial. Mas a maioria dos processos no Brasil são processos, de fato, resolvidos a partir da prova pericial. Isso é o padrão que a gente vai ter em relação à dinâmica e ao desenvolvimento dos processos penais no Brasil. É isso que a gente vai ter. Então, reduzir a prova testemunhal a uma prova de menor importância, além de tecnicamente equivocado, traz para a gente, Vitória, uma dificuldade muito grande, que é quase reduzir a um grau inferior de relevância a prova decisiva, a prova fundamental que nós temos na maioria dos processos penais do Brasil. Então, vamos entender que todas as provas são importantes, o juiz decide com base no conjunto probatório, não numa prova em particular, e todo esse conjunto probatório é importante e relevante para a decisão. Nesse sentido, a gente vai ver, efetivamente, a prova testemunhal sendo a prova cabível como uma prova extremamente importante e extremamente comum em relação à dinâmica processual brasileira. O primeiro artigo sobre as testemunhas, sobre a prova testemunhal, já traz a regra geral. Toda pessoa poderá ser testemunha. Então, Lívia, aqui ele já define a regra geral. Toda e qualquer pessoa pode ser testemunha. Eu tenho apenas que entender o que o Código de Processo Penal fala sobre testemunha. O que ele quer nos dizer aqui, Milena e Aloysio, sobre testemunha. Vamos entender o seguinte. O que nós vamos falar agora é uma questão de linguagem.
que eu vou explicar para vocês agora é uma questão de linguagem. São coisas distintas. A lei, e quando eu falo aqui, eu estou falando especificamente do Código de Processo Penal, ela usa uma determinada linguagem. Para a lei, todo mundo é testemunha. Todo mundo recebe a etiqueta, o rótulo de testemunha. Eu tenho testemunha compromissada e testemunha não compromissada. Então, para o Código de Processo Penal e outras normas extra-código, a gente vai falar sempre em testemunha. Testemunha compromissada e testemunha não compromissada. Quando eu falo, no entanto, em doutrina e na prática forense, analisando a doutrina e analisando a prática forense, nós vamos ter uma outra linguagem. Nós vamos chamar de testemunha A doutrina vai usar uma outra linguagem. O que ela vai dizer aqui, Renata? Ela vai dizer o seguinte: aquela testemunha, quando eu abro a boca para dizer fulano é testemunha, fulano é ouvido na condição de testemunha, ele só será ouvido nessa condição se ele prestar o compromisso previsto no artigo 203. Que compromisso é esse? É o compromisso de falar e de falar a verdade. Então veja o que diz aí o artigo 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado, sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente em que grau de alguma das partes, ou quais são as relações com qualquer delas, e relatar no que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Vamos resumir, Rafa, tudo isso aí do 203 para dizer o seguinte: a testemunha, ela tem a obrigação de falar e de falar a verdade, ou seja, ela tem duas obrigações. Primeiro, ela não pode silenciar. E segundo, que o que ela fala tem que ser verdadeiro. Essa é a dupla obrigação da testemunha. Então, voltando ao que eu escrevi um pouco antes, a gente vai calibrar uma questão de linguagem, tá? O código chama todo mundo de testemunha. Para o código, todo mundo é testemunha. A testemunha compromissada e a testemunha não compromissada. A doutrina, e essa é a linguagem que a gente usualmente usa na prática, vai chamar de testemunha apenas a testemunha compromissada, essa que presta o compromisso nos termos do artigo 203. Quem não presta esse compromisso, a gente vai já ver quem são essas pessoas, serão ouvidas como informantes e declarantes. Então, a primeira ideia que eu quero separar na cabeça de vocês é: eu tenho testemunha e eu tenho informante ou declarante. O que é a testemunha? É a testemunha que presta o compromisso de falar e de falar a verdade. O que é o declarante ou o informante? É aquela pessoa que não presta esse compromisso. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês quem são essas pessoas. Porque qual é a lógica aqui, Luana? A regra é que eu seja ouvido na condição de testemunha. A regra é que eu seja ouvido na condição de testemunha. A regra, portanto, é que eu venha a ser ouvido prestando compromisso. Excepcionalmente,
em alguns casos esses previstos na lei, repito, principalmente no artigo 208, é que nós vamos ver pessoas em que eu não vou deferir esse compromisso. São pessoas que são ouvidas, são pessoas que trazem informações para o processo, mas essas informações, vejam só, não tem peso da palavra de uma testemunha, porque aquela pessoa é ouvida na condição de informante ou declarante. E aqui eu queria fechar esse raciocínio com a seguinte ideia, Thaisa, eu já vou ouvir as perguntas de vocês, mas eu queria só fechar aqui uma ideia importante. Quando eu falo de testemunha e eu falo de declarante ou informante, a gente precisa compreender aqui que existe um ônus e um bônus, efetivamente, para nós termos cada uma dessas categorias. O que eu quero dizer com isso? A testemunha, esta que presta o compromisso de falar e de falar a verdade, ela, em faltando com esse compromisso, ela, ou seja, no momento em que ela mentir ou ela omitir, ela responde pelo crime de falso testemunho do artigo 342. Eu já ouço todos vocês, deixa eu só fechar esse raciocínio. Ela vai responder pelo crime aí de falso testemunho do artigo 342. Então, a testemunha, essa que prestou o compromisso de falar e de falar a verdade, se ela mentir ou se ela omitir aquela verdade, ela responderá pelo crime de falso testemunho. Porém, o que essa testemunha fala, presume-se, Renata, que é verdade e, portanto, tem valor de prova. A fala da testemunha compromissada tem valor de prova. É diferente do que um informante, ou seja, aquele que não prestou o compromisso, fala. O que o informante falar não tem valor probatório, não tem o peso de uma prova. As informações que o informante presta, as declarações que o informante fala, são declarações que vão ter peso apenas indiciário, ou seja, valem como indícios. O que são indícios? Indícios são informações importantes, são, Mariana, informações que colaboram para o processo, mas eles em si não comprovam nada, eles não conseguem provar nada. A partir de um indício, eu posso efetivamente chegar numa prova. O indício ele é interessante, o indício tem um peso, mas é um peso muito inferior ao peso da prova. Então, eu queria desenhar na cabeça de vocês esse paralelo. A testemunha tem o compromisso de falar e de falar a verdade, o que ela fala vale como prova, e se ela faltar com esse dever, se ela faltar com essa obrigação, ou seja, se ela mentir ou se ela mentir, ela pratica o crime de falso testemunho do artigo 342 do Código Penal. O informante ou declarante não tem a obrigação de falar ou de falar a verdade. Portanto, ele não praticará o crime de falso testemunho exatamente porque ele não prestou o compromisso. Agora, o que ele fala vale menos. O que ele fala não vale como prova, vale como indício. É algo menor, é algo menos relevante, é algo menos importante. Tá? Diga, Ricardo. Professor, teria como o cara, sei lá, fugir de ser testemunha? Ah, eu fui nomeado, mas não quero não. A princípio não, Ricardo. A princípio, ele, uma vez indicado como testemunha, ele tem um dever de figurar como testemunha. Então, não é uma escolha dele, não é uma liberalidade dele, ele tem um ônus de fazer isso. Ele só poderá deixar de fazê-lo num caso, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é no artigo 207, tá certo? É um caso, e em outras situações, Ricardo, ele tem que ir, ou seja, a regra é o dever.
A regra é que uma vez indicado como testemunha, eu devo de fato ir. Agora, em lá chegando, eu posso dizer para o juiz que eu não estou à vontade de falar porque eu sou amigo da parte, ou porque eu sou inimigo. Aí o que é que o juiz faz? Vai me ouvir na condição de informante. Ou seja, se eu demonstrar um grau de amizade, de inimizade, de vínculo com aquela parte, eu não me desobrigo a ser ouvido. Eu apenas vou mudar da condição de testemunha para a condição de informante. Tá? Mas assim, não corre o risco da pessoa que está sendo testemunha falar isso para poder se safar de ser testemunha, né? Ser só informante. Mas ele vai ter que provar. Não é só ele falar, Ricardo. Ele vai ter que trazer algum elemento concreto que denote, que comprove efetivamente a existência dessa amizade, desse vínculo próprio. Tá? Então, quando eu digo, por exemplo, que eu sou amigo da Amanda, não é simplesmente chegar lá e dizer, olha, eu sou amigo, eu não vou poder ser testemunha. Não. A gente vai ter que ter uma comprovação. Por quê? Porque a regra, repito, é eu ser testemunha compromissada e, portanto, eu vou colaborar com o desenvolvimento do processo. Essa é a regra. Qualquer coisa que fuja disso, eu vou precisar ter algum elemento que fundamente isso aí. Tá? Thaisa pergunta, professor, e se no caso a testemunha não conhecer as partes? Não há problema nenhum, Thaisa, porque a testemunha, a princípio, né, ela está ali para... de forma concreta, gerar uma informação, produzir informações sobre o fato. O processo penal, ele é todo vinculado, ele é todo organizado para que eu comprove um evento, um fato. Então, na verdade, eu não necessariamente preciso conhecer as partes, né? Até o contrário, se eu conheço demais, voltando um pouquinho àquelas questões anteriores, eu posso até, de alguma forma, ser impedido de prestar o compromisso. Mas o foco aqui é, efetivamente, que eu tenha a ideia de que ele está ali para colaborar com a justiça criminal e, principalmente, para provar o fato, não provar, efetivamente, um evento específico. Pode perguntar, Thaisa. Professor, é porque eu vou dar um exemplo, né, que aconteceu comigo a história, que a pessoa estava na delegacia e a outra não tinha testemunhas do caso que aconteceu. Aí ela simplesmente olhou para a mulher e falou assim, eu posso botar você como testemunha? Ela, pode. Aí a mulher foi lá e foi testemunha. Aí agora que ela vai ser ouvida, né, a testemunha, ela disse que não quer, porque não sabe o que foi que aconteceu. Então, ela cometeu crime lá atrás, né? Mas ela só para eu entender aqui a questão, Thaisa, não é que ela apresentou o seu depoimento, ela apenas foi indicada ali como testemunha por uma circunstância qualquer, é isso? Isso, exatamente. Então, na verdade, não existe uma regra que diga fulano pode ser testemunha, ciclano não pode. Qualquer pessoa vai poder ser testemunha, e aí, quando for ouvida, quer na fase policial, quer na fase judicial, é que eu vou mensurar o grau de informação que aquela pessoa vai efetivamente trazer. Então, no momento em que ela é indicada como testemunha, ou seja, ela foi elencada ali como testemunha, ela tem a obrigação de ir. Em lá chegando, Thaís, ela vai dizer, olha, eu não sei nada. Aí ela pode contar, inclusive, essa história. Olha, eu nem sei nem por que eu estou aqui. Eu estava na delegacia, simplesmente me pediram meu nome e me colocaram como testemunha, mas eu não presenciei nenhum fato, não sei quem são essas pessoas, etc. Agora, ela precisa ir e, num depoimento devidamente compromissado, relatar isso. Ela não pode simplesmente não ir dizendo, eu não sei nada sobre o fato. Não, que você vá e lá, durante o seu depoimento, aí você sinalize, diga que você, de fato, nada tem de conhecimento sobre aquele evento. Né? Agora, é uma imprudência ela aceitar testemunhar, digo, a imprudência do ato passado, né? No momento em que ela aceita isso. Porque o ideal é que você diga, não, eu não tenho interesse de ser testemunha, porque efetivamente eu não presenciei, não sei o que é que aconteceu, não sei que fato é esse. Né? Até porque, mesmo se você se recusar, digamos assim, numa conversa informal
com a parte, e aquela parte insiste de lhe nomear como testemunha, você ainda vai ter mais razão para, na frente do juiz, ou na frente do delegado, conforme o caso, dizer: excelência, eu não tenho a menor ideia do que me fez estar aqui. Eu não estou sabendo dizer nada porque eu não presenciei o fato. Tá? Mas ela tem a obrigação, a princípio, de ir. E aí, durante o depoimento, que eu posso avaliar o quão ela tem conhecimento ou não daquele determinado evento. O artigo 204 traz uma regrinha muito simples, que ele vai dizer, efetivamente, como é que vai ser feito Antônio, eu vou responder daqui a 30 segundos a tua perguntinha. Tá? Veja só, o depoimento será prestado oralmente, não sendo permitida a testemunha trazido por escrito. Não será vedada a testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos. Então, a regra é que o depoimento ele é oral. Eu não posso trazer o depoimento pronto e acabado, eu não posso responder por escrito. Eu tenho que responder esse depoimento de forma oral. Qual é o objetivo aqui? É que eu possa, efetivamente, gerar um maior grau de confiabilidade naquelas palavras. Porque quando eu respondo oralmente, o que é que eu terei ali? A ideia de que essa resposta, ela vai ser uma resposta mais espontânea, é uma resposta não programada, é uma resposta não orientada por ninguém. Então, a regra é que a testemunha responda aos questionamentos que foram feitos a ela, responda a essas perguntas de forma espontânea, oral e etc. Claro que ela pode, como diz o parágrafo único, fazer uma consulta a uma questão escrita e a um apontamento, mas não pode entregar efetivamente, Aloysio, o seu depoimento por escrito. Vamos imaginar, por exemplo, um processo que apure um crime contra a ordem tributária, um crime de sonegação tributária. E uma das testemunhas é o perito, o auditor da Receita Federal que fiscalizou aquela empresa. Aí o juiz pergunta: quanto foi a autuação tributária que o senhor fez naquela empresa? O auditor fiscal não necessariamente vai ter tudo na cabeça. Ele não precisa lembrar de quanto foi a autuação que ele fez, às vezes, há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Ele pode dizer: excelência, eu estou aqui com a cópia do auto de infração. Eu posso olhar? Veja, ele não vai entregar ali uma resposta pronta para o juiz. Ele vai apenas olhar ali uma informação pontual e específica para formar a sua resposta. Agora, o artigo 221, ele traz aqui algumas autoridades que são... Diga, Rafael? O artigo 221, ele traz algumas autoridades, na verdade são só 5, que a estas autoridades é dado o direito de prestar o seu depoimento por escrito. Elas recebem as perguntas e as respondem por escrito. Quem são? O presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, a gente pode aqui simplificar o parágrafo 1º no presidente da República e nas pessoas que estão na sua linha sucessória, né? Então, o presidente, o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo. Essas 5 autoridades, elas estão dispensadas de prestar o depoimento por escrito, o depoimento oral, e elas irão prestar por escrito. O que é importante do parágrafo 1º do artigo 221? É que a gente possa compreender que essas pessoas, mesmo sendo as 5 maiores autoridades, né, do Brasil, elas não estão dispensadas de serem testemunhas. Ou seja, se eu as indico uma das 5 como testemunha, elas têm a obrigação de ir prestar o seu depoimento. A única diferença é a forma através da qual ela vai fazer isso. Ela vai receber por ofício do juiz os questionamentos dele e das partes, e ela vai responder por ofício, por escrito, portanto, aqueles questionamentos. Tá? Agora nós vamos entender, e eu vou voltar àquela pergunta do Antônio, que eu fiquei devendo, quem é que não presta o compromisso? Então, o que eu quero que vocês entendam?
A regra é que no momento em que eu sou indicado como testemunha, eu tenho que prestar o compromisso. Essa é a regra. Então, no momento em que me indicam como testemunha, pressupõe que eu vou ser ouvido, prestando o compromisso de falar e de falar a verdade. Consequentemente, se eu faltar a esse compromisso, há um crime de falso testemunho. Consequentemente, eu tenho um valor aí probatório em relação às minhas informações prestadas. Agora, há casos, e esses casos estão listados aí no artigo 208, em que a gente não vai prestar o compromisso. São as pessoas que são ouvidas, Mariana, na condição de informantes ou de declarantes. Então, o artigo 208, ele vai sinalizar quem é informante ou declarante. Então, o que diz aí o 208? Não se deferirá o compromisso, aqui alude o artigo 203, aos doentes deficientes mentais, aos menores de 14 anos e às pessoas a que se refere o artigo 206. E o que nos diz aqui o artigo 206? Veja o que ele vai nos dizer aqui. Artigo 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato. Aqui a gente vai extrair duas informações desses dois artigos, tá? Primeira coisa, estas pessoas que estão no 208, pessoas com problemas mentais, com enfermidade mental, menores de 14 anos e parentes até o 3º grau do réu. Então, quem são as pessoas? Parentes até o 3º grau do réu, os menores de 14 anos e as pessoas com enfermidade mental. Essas 3 categorias de pessoas serão ouvidas, Sara, mas serão ouvidas na condição de informantes. O que significa isso, Sara? Que elas não prestam compromisso, então o que elas falam vale menos, não vale como prova, vale como indício, e também a outra consequência é de que elas não irão efetivamente responder pelo crime de falso testemunho. Então, eu tenho aqui duas consequências para isso. Então, essas pessoas, elas são ouvidas nessa condição. Então, elas vão ser ouvidas, elas trazem informação para o processo. Só um pouquinho, Antônio. Elas trazem informação para o processo. A gente vai efetivamente entender, compreender que elas vão prestar informações, né, elas vão realmente ser ouvidas em relação a isso, Sara, mas o que elas falam vale menos. Por que vale menos? Porque eu não tenho ali a prestação do compromisso de falar e de falar a verdade. Diga, Antônio. Poderia repetir os artigos anteriores, o que eu lhe fiz a pergunta, porque eu não entendi. Não respondeu minha dúvida. Posso sim, Vitor. Veja só. Vamos voltar para a gente pegar do começo. A regra, vamos entender primeiro a regra, Antônio. A regra qual é? Ao ser indicado por uma das partes, ou mesmo ser indicado pelo juiz como testemunha, eu efetivamente vou ter a obrigação de ir, e a regra é que eu vou prestar o compromisso. O artigo 206 e o artigo 208, eles trazem duas informações. O 206 vai exatamente na tua dúvida. O que ele diz, Vitor? Parentes até o 3º grau do réu, a princípio, não precisam nem ir para ser ouvidos. Essas pessoas têm o direito de se recusar. Elas podem simplesmente dizer, eu não vou a um processo em que o réu é meu filho. Eu não vou a um processo em que o réu é meu pai. Eu não vou. E aí a gente vai exatamente na redação do 206. O que diz aí o 206?
a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Regra. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo, ou seja, a depor, a apresentar sua versão, esses parentes do réu. Mas veja aí, Vitor, o finalzinho do 206. Salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova. Ou seja, naqueles casos, Vitor, em que eu perceber que a informação daquele parente é uma informação importante, ele até pode ser obrigado a falar. Mas ele sempre que falar, aí a gente combina com 208. Ele vai falar na condição de informante. Então, respondendo de forma bem objetiva a sua pergunta, ele pode se recusar a depor? Pode. Rafael, e se ele depor? Ele vai ser ouvido na condição de informante. Ficou agora melhor, Vitor? Deu para entender? Entendido. Show, obrigado, cara. Então, o que é importante dessa combinação dos dois artigos? É que a gente entenda que a regra é que eu sou testemunha, que eu presto compromisso, essa é a regra, e a exceção está lá no 206. Mas essas pessoas, eu já te ouço, Raul, essas pessoas, menores de 14 anos, pessoas com deficiência ou enfermidade mental, e, efetivamente, parentes até o 3º grau do réu, elas, se ouvidas, Lívia, são ouvidas sem um compromisso. Portanto, elas nunca praticarão um crime de falso testemunho, primeira coisa. E segunda coisa, o que elas falam vale menos. Eu queria só criar aqui uma outra ideia. Eu já te ouço, Raul. Camila, veja só o seguinte. O artigo 208, vamos aqui fazer um gráficozinho. Deixa eu organizar aqui direitinho esse raciocínio. O artigo 208, ele nos remete ao artigo 206. Primeira coisa. Segunda coisa, ele vai dizer, olha, parentes do acusado. É isso que diz o Código de Processo Penal. Então, o CPP diz, parentes do acusado, vocês não precisam ir depor, e se forem, serão ouvidos na condição de informantes. Então, a combinação, eu volto então àquela pergunta do Vitor, que foi muito importante, a combinação desses dois artigos nos remete a isso. Ou seja, parentes do acusado, vocês não estão obrigados a figurar como testemunha, e se vocês forem, vocês serão ouvidos sem compromisso. É isso que nos diz. A jurisprudência, ela vai dizer que parentes da vítima, e aí eu volto à pergunta anterior, inclusive a própria vítima, por óbvio, recebem o mesmo tratamento. Recebe o mesmo tratamento. Então, o código, de forma expressa, ele vai dizer, vejam só, que parentes do acusado não prestarão compromisso uma vez ouvidos. E o código diz que esses mesmos parentes estão desobrigados de ser testemunha. A jurisprudência, sobretudo do STJ, estende aos parentes da vítima essa mesma percepção. O que entendeu a jurisprudência? Ora, se os parentes do réu não estão obrigados, eu também não posso obrigar a ir e a falar na condição de testemunha parentes da vítima. Deixa eu dar um exemplo aqui concreto que aconteceu comigo há uns anos atrás. Há uns anos atrás, eu fui contratado como advogado para ser o advogado de um assistente da acusação. Qual era o caso? Era um caso de homicídio, onde a ré era a viúva. Então, a ré era acusada de ter mandado matar o esposo, o marido dela.
o pai da vítima, portanto, o sogro da ré, se habilitou, Aloysio, como assistente da acusação e me contratou como advogado. E era um senhor muito sério e que tinha muita convicção de que ela, de fato, tinha encomendado a morte do marido. Eu confesso a vocês que eu também tinha a mesma convicção. E esse senhor lutou muito para que esse processo andasse, para que o inquérito policial andasse, para que a ação penal fosse recebida. Ele batalhou bastante. E o processo foi andando, né? O processo foi caminhando. E ele tinha uma série de informações e uma série de raciocínios que ele fazia, Camila, que no olhar dele não era só a nora que era envolvida, na verdade os pais dela também, etc. Mas claro que eram coisas, Rafa, que não dava para provar. Né? Ele tinha essa convicção, e aí ele foi indicado pelo Ministério Público para ser ouvido. Ora, como é que você vai exigir de uma pessoa como essa, tão emocionalmente envolvida com o processo, para que ele seja ouvido na condição de testemunha, ou seja, que ele preste o compromisso e caso ele fale alguma coisa que ele não consiga provar, por exemplo, ele responda amanhã por falso testemunho. Então, é para esse tipo de situação que a jurisprudência vai dizer, olha, assim como o Código se preocupou de isentar os familiares do acusado de ter essa obrigação de falar e de falar a verdade, a jurisprudência tem que isentar também a vítima. Então, a vítima e seus parentes são tratados dessa mesma forma. Aí a Sara coloca o seguinte, regra geral, todos podem ser testemunha, vírgula, salvo os informantes, ascendente, descendente, pai do réu, menor de 14 anos, doente mental. Seria isso, professor? Seria. Agora, você está usando aqui uma linguagem, e aí por isso, Sarinha, a gente volta àquilo que eu falei agora há pouco, a questão da linguagem. Se você usar a linguagem que está no Código de Processo Penal, você teria que falar assim, ó, todos podem ser testemunha e os ascendentes, não sei o quê, menores de 14 anos, serão testemunhas não compromissadas. Só que a linguagem da lei é muito confusa, porque ela chama todo mundo de testemunha, e aí vai chamar de testemunha compromissada e não compromissada. Então, o que foi que fez a doutrina? O que foi que fez efetivamente a lógica doutrinária? Separou a linguagem. Ela disse, olha, vamos chamar de testemunha só e somente só aquelas pessoas que vão prestar o compromisso. Quem não presta o compromisso, nós vamos chamar de uma outra forma. Nós vamos chamar de informantes ou de declarantes. E aí teu raciocínio está corretíssimo. Então, teu raciocínio está correto. Desde que a gente use a linguagem mais utilizada, que é a linguagem da prática e da doutrina. A gente vai chamar de testemunha somente aquele que efetivamente prestou o compromisso. Então, está corretíssima a sua afirmação. Tá? Apenas fazendo a ressalva de que o Código não usa a expressão informante. O Código usa a expressão testemunha não compromissada, que a gente percebe, né, Sara, que é muito confusa. De fato, ela é confusa. Daí porque a doutrina vai usar uma outra linguagem. É muito legal a sua colocação, é exatamente isso. Tá? Vamos ver agora o artigo 207. Oi. Professor, Raul, desculpa, pode perguntar, cara. Por que o Código não usa a vítima como uma pessoa que não é uma testemunha que não é compromissada também? Porque ela não tem o compromisso de falar a verdade também, né? Porque a vítima ela está na outra categoria, ela já é vítima. O Código sequer imaginou a vítima em algum momento como testemunha. A mesma coisa é o acusado. Veja, Raul, que no 206 ele se refere a parentes do acusado, mas ele não fala isso do próprio acusado. Até porque ele vai tratar do acusado, como a gente vai ver daqui a pouco no interrogatório. Então, o Código sequer diz a vítima não precisa prestar o compromisso, porque a vítima já é parte. A vítima é um sujeito do processo. Ela não é testemunha. O Código, o legislador já parte da ideia, e acertada, inclusive, que não dá sequer para você imaginar que a vítima poderia ser obrigada, digamos, a prestar um compromisso de falar ou de falar a verdade. Repito, ela está numa outra categoria. Eu já vi processos que os parentes da vítima já foram testemunha, não foram como informantes. Isso está errado?
Isso está errado. Pela visão da jurisprudência, Raul, isso está errado. Por quê? Porque veja qual é a lógica aqui. Qual é a razão de ser? A tua pergunta é muito bacana para a gente fixar essa ideia. Qual é a razão de ser, Rafa, de você ter o compromisso? É de que aquilo que a pessoa está falando mereça credibilidade. Aquilo que a pessoa está falando, eu pressuponho ser verdade. Se eu tenho algum tipo de ligação emocional próxima sobre aquele evento, que eu fale, que aquela informação venha ao processo, mas ela não receba, Raul, o carimbo de algo que presume ser verdadeiro. Então, o que se quer evitar, tanto de um lado quanto de outro, dessas pessoas que não vão ser ouvidas na condição de testemunhas, ou seja, não serão ouvidas na condição de prestar o compromisso, é que elas recebam esse carimbo. Deixa eu te dar, eu vou ainda insistir na tua pergunta, mas deixa eu aproveitar para responder de outra forma. Uma criança, por exemplo, de 11 anos, uma criança de 12 anos, Raul, o que ela fala pode ser verdade? Pode, mas é muito pesado eu rotular tudo aquilo que ela está falando como verdade. A mesma coisa uma pessoa que apresente algum tipo de enfermidade mental. Então, essas pessoas, parentes do réu, parentes da vítima, menores de 14 e pessoas com enfermidade mental, eu até as ouço, mas sem o carimbozão de prestou compromisso, isso é verdade, isso vale como prova. Eu dou uma amenizada num peso que aquilo ali vai ter. Exatamente por quê, Raul? Porque eu reconheço que aquela pessoa tem algum tipo de limitação, né, qualquer, quer seja pela idade, quer seja por um problema mental, quer seja por uma proximidade emocional das partes, para que eu tome aquilo que ela fala como uma verdade, aspas, né, aspas, claro, mas como uma verdade absoluta. É por isso que, nesse caso, não é recomendável que, isso na visão da jurisprudência, que eu ouça aqueles parentes da vítima na condição de testemunha, porque eu dou às suas palavras um peso probatório, as suas palavras valem como prova, e, na verdade, eu não posso ter tanta garantia de que o que elas estão falando ali seja de fato verdade. Então, as informações, Raul, venham os autos, são até importantes, mas elas têm um valor indiciário. Beleza? O artigo 207, para nós encerrarmos o estudo das testemunhas, ele traz uma regra interessante. Aqui eu vou voltar um pouquinho àquelas colocações do Vitor, aquelas colocações da Thaisa, que é o seguinte: são proibidas de depor as pessoas em razão de função, as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. O que a gente tem aqui no artigo 207? Veja que ele está falando, são proibidas. São proibidas de depor. São proibidas, é uma vedação. Aqui, voltando um pouquinho, Sara, aquela tua colocação, não estou discutindo aqui, Sarinha, se ele vai ser ouvido na condição de testemunha ou de informante. Eu estou dizendo, ele não vai sequer ser ouvido. Então, essas pessoas do 207 não são sequer ouvidos. Ou seja, eu nem vou discutir se ela vai prestar o compromisso, se ela não vai prestar o compromisso. Eu estou proibindo. Que pessoas são essas? São as pessoas que recebem aquela informação, Rafa, com um sigilo profissional. O padre, o advogado, o médico, o psiquiatra, o psicólogo. Ou seja, eles têm informações muitas vezes extremamente importantes, mas são informações que eu vou proteger porque eu tenho a questão do sigilo profissional. Agora, veja a parte final. Salvo se desobrigadas pela parte interessada e quiserem dar o seu testemunho. Então vamos imaginar o seguinte: eu estou sendo acusado de um crime. Aí eu procuro o Aloysio para ser meu advogado. Conto tudo que eu fiz, conto as minhas versões, confesso para o Aloysio que de fato fui eu e etc. Só que por alguma circunstância, o Aloysio não é meu advogado. Ou ele não aceitou o caso, ou eu não tinha dinheiro para pagar os honorários dele. Por uma circunstância, não foi. Aí eu fui ser defendido por outro advogado, pela Defensoria Pública.
O Aloysio sabe uma série de coisas sobre o evento, porque eu mesmo falei para ele. Mas eu falei para ele em que condição? Na condição de sigilo entre cliente e advogado. Ele está proibido de ser testemunha. Aí veja, repito, o que diz aí a parte final do 207. Salvo se desobrigadas pela parte interessada. Quem é a parte interessada? Sara, eu. Então, se eu, como réu, chegar e dizer, olha, se o Aloysio quiser, ele pode falar, não quer dizer que ele vai ser testemunha, não. Ele, como profissional, ainda tem o direito de escolher se vai ser ouvido ou não. Por quê? Porque aqui respeita-se a imagem do profissional. Imagina o Aloysio ser ouvido na condição de um advogado que recebeu a informação do cliente. Aquilo ali pode gerar um prejuízo à imagem profissional dele, a ponto de outras pessoas não quererem mais que ele figure como seu advogado, porque vão dizer, não, mas esse cara não é aquele que saiu falando que ouviu do cliente, não sei o quê. Então, é interessante esse jogo que o 207 faz. Ele, primeiro, proíbe. Então, se eu recebi a informação por sigilo, eu estou proibido. E, num segundo momento, ele faculta, dizendo, olha, se a parte te desobrigar, você escolhe se você quer ou não quer vir ao processo, quer ou não quer falar. Em nenhum momento essa pessoa está obrigada. Veja, ela está proibida, no segundo momento ela está permitida, mas em nenhum momento ela é obrigada a prestar o seu depoimento. Então, o psicólogo, o advogado, o psiquiatra, um pastor, um padre que recebam essas informações, ele só pode ser ouvido se o réu permitir, Sara, e ele quiser. Ele pode se recusar, mesmo sendo autorizado, mesmo sendo liberado, digamos assim, pelo réu. Mesmo que o réu diga, doutor, se eu quiser, o senhor pode falar. É o profissional que vai decidir se vai ou não vai. Diga, Raul. Professor, repete, por favor, que eu não entendi muito bem esse artigo. Claro, Raul, veja só. Existem algumas pessoas que, por dever de ofício, por profissão, por atividade profissional, recebem informações que são sigilosas. Imagina, por exemplo, um cliente falando com o seu advogado, ou um paciente falando com o seu psiquiatra, falando com o seu psicólogo, né? Essas pessoas recebem, repito, aquelas informações a título de atividade profissional guardada pelo sigilo. Então, esses profissionais, aqui eu estou falando do psiquiatra, do psicólogo, do advogado, do pastor, do padre, eles não podem ser chamados para ser testemunha naquele processo sobre aquele fato. É proibido que eles sejam testemunha. Agora, se aquela pessoa, aquele paciente do psiquiatra, aquele cliente do advogado, aquela pessoa que se confessou pelo padre, liberar o profissional, dizer, doutor, se o senhor quiser, o senhor pode ser testemunha. Caberá ao profissional decidir se quer ir ou não. Deixa eu voltar ao mesmo exemplo. Eu estou sendo acusado de um crime. Fui até o doutor Aloysio como advogado, contei a minha versão sobre o fato, ele ouviu tudo aquilo, queria que ele fosse meu advogado, mas acabou que não foi possível ele ser meu advogado, por uma circunstância qualquer. Beleza. Aí eu vou ser defendido por um outro defensor. O Aloysio não poderá ser testemunha nesse processo. É proibido para ele ir ao processo e relatar, falar aquilo que ele ouviu de mim naquela relação protegida por sigilo, típica do advogado e do cliente. Agora, é possível que eu, como parte interessada, diga, doutor Aloysio, se o senhor quiser ser testemunha naquele processo em que eu sou réu, o senhor está liberado. Eu, parte interessada, portanto eu, acusado, é que vou liberar. Mas isso não quer dizer que o Aloysio está obrigado a ir como testemunha. Eu apenas estou tirando a proibição, mas eu não estou impondo uma obrigação. Eu estou liberando a decisão dele. Mas ele, como advogado, ou como psicólogo, ou como médico, ou como pastor, ou como um padre, ele pode dizer, não, eu não tenho interesse de ser testemunha. Eu sei que eu posso, eu sei que a parte me desobrigou, mas eu ainda continuo
sem interesse de ser testemunha. Então a gente percebe que no primeiro momento ele é proibido de trazer aos autos, trazer ao processo as informações que ele tenha, e no segundo momento eu até autorizo, mas ele que vai ter que decidir se ele quer ou não. Tá claro isso? Professor, até que momento é importante, por exemplo, se eu fui defendido por um defensor público, a princípio, quando eu tenho dinheiro, aí depois eu acabo tendo dinheiro, ganhando na Mega Sena e acabo contratando um advogado. Até que ponto é importante, por exemplo, o defensor público que antes me defendia pode participar do processo? Pois é, veja, a questão da importância vai depender muito do caso concreto. A questão toda é que você pode, por exemplo, querer que ele seja ouvido, ou principalmente a outra parte, Raul. Imagina que aqui a gente está falando também da outra parte. A acusação poderia se aproveitar disso e trazer aquele defensor público, trazer aquele advogado. Na verdade, a proteção que se faz aqui é para todas as partes, né? Você está vedando aqui que qualquer pessoa traga aquele profissional como advogado. Nesse teu caso aí, imagina que se não existisse essa proibição expressa aí do código, poderia acontecer que a gente tenha, né, efetivamente, um aproveitamento, né, da outra parte, a outra parte convocar aquele profissional. É isso que ele quer evitar. Pode acontecer, professor, isso aí, caso o defensor, por exemplo, nesse meu caso, ser testemunha da acusação? Pode acontecer nesse caso. Qual é o caso, Raul? Ele ser desobrigado pelo réu e ele desejar ser. Ele não vai ter a obrigação. Se o réu, vamos imaginar, o cara era defendido pelo defensor público, depois contratou um advogado, o defensor saiu da defesa dele, e aí o Ministério Público indica aquele defensor como testemunha. Nesse caso, repito, se o réu não desobrigar do segredo aquele determinado profissional, não será ouvido. Se o réu desobrigá-lo, o defensor é que vai escolher se vai ou não figurar como testemunha. Não há em nenhum cenário, nessa aplicação do 207, a obrigação dele ser testemunha. O máximo que pode... Se ele quiser ser testemunha da acusação, ele vai e pronto, né? Vai. Desde que desobrigado pelo réu. Ok. Para finalizar a aula de hoje, a gente vai ver mais uma prova, que é uma prova muito simples, que é um interrogatório. Primeira coisa, interrogatório, Lívia, sempre é um interrogatório do réu. Falar em interrogatório do réu é redundância. É subir para cima, descer para baixo. Só o réu pode ser interrogado. Então, quando a gente fala de interrogatório, pressupõe a oitiva do réu. O interrogatório, ele é tanto meio de defesa como meio de prova. O interrogatório tanto é meio de defesa como é meio de prova. Ou seja, no interrogatório, o réu tem a oportunidade de apresentar a sua versão dos autos. Essa é a primeira coisa, do fato, da sua defesa. E o que ele falar, ele obviamente está e pode ser utilizado como prova. Lembrando que a gente não pode esquecer, que vocês viram no semestre passado, a chamada garantia do silêncio. Ou seja, eu vou falar apenas o que eu quiser. Então, ao réu é dado o direito de responder, de falar apenas, então, somente, Lia, o que ele tiver ciência, e principalmente o que ele achar conveniente. Agora, veja só, o interrogatório, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a qualificação. A segunda parte é o mérito. Então, o interrogatório é dividido em duas partes. Primeiro, eu tenho uma qualificação. Na qualificação, o que vai acontecer, Fernando? Eu vou perguntar ao réu a qualificação civil dele, nome, estado civil, RG, CPF, endereço. Então, a primeira etapa, a primeira parte da qualificação, do interrogatório, é essa qualificação, onde eu vou indagar ao réu quem é aquele réu.
E quem faz isso é o magistrado, é o juiz, ordinariamente. Em alguns casos, Raul, não é tão estranho ele delegar ao escrevente ali, judiciário, para que ele faça isso. Mas a primeira parte diz respeito apenas a saber se aquele réu, de fato, é a pessoa que eu quero interrogar. E por que é importante a gente separar essas partes? Porque nesta primeira parte, onde eu vou responder apenas perguntas sobre quem eu sou, não se autoriza o direito ao silêncio. Nessa primeira parte, não é possível a gente aplicar o direito ao silêncio. Então, eu não tenho aqui, nesta parte, a possibilidade do silêncio. Em outras palavras, o réu está obrigado a responder. Tá? Na segunda parte, quando eu for responder pelo mérito, o que é mérito? O mérito é realmente o fato. Aí sim, aplica-se o direito ao silêncio. Então, o que eu tenho aqui? A primeira etapa diz respeito, repito, a que eu venha exclusivamente a me qualificar. Quem eu sou, endereço e etc. Não pode deixar de responder. Quando eu qualifiquei aquele indivíduo, aí sim eu vou partir para a segunda etapa. Essa diz respeito ao fato. Aí eu vou perguntar se ele confirma a acusação, se ele não confirma, se ele estava no local, se ele não estava, se ele conhece aquela determinada vítima ou não. Aí é quando eu vou fazer todos os questionamentos relativos ao fato, nesse segundo momento, nessa segunda etapa. Lembrando que aí sim eu aplico o direito ao silêncio. Ele só vai responder o que ele quiser. E aí, pegando um pouquinho do gancho aqui na pergunta do Raul, quem primeiro pergunta ao réu é o juiz. Depois que o juiz perguntar, veja o que diz aí o artigo 188. Após proceder o interrogatório, o juiz indagará das partes, ou seja, acusação e defesa, se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes, se o entender pertinente e relevante. Então, o que acontece aqui? Nós vamos ter a possibilidade de o juiz, obviamente ele que começa perguntando, depois ele vai facultar a acusação para que a acusação possa perguntar alguma coisa, depois ele faculta a defesa para que possa perguntar. Sempre ele fazendo o filtro, é ele que faz o controle aqui para saber se de fato, efetivamente, a gente vai ter a possibilidade concreta de complementar aqueles questionamentos. O juiz indaga da acusação e vai indagar da defesa, se eles querem perguntar alguma coisa, e em desejando perguntar, o juiz vai fazer a mensuração, o filtro, para saber se aquela pergunta, de fato, ela é importante ou não. Tá bom? Última coisinha importante sobre o interrogatório, aí está no artigo 185, ele traz o regramento do que a gente vai entender como as hipóteses, deixa eu só pegar aqui o resto do artigo, do uso da chamada videoconferência, né? Claro que a gente está hoje numa realidade alterna aí, em que a videoconferência virou a regra, né? Hoje, nos nossos eventos, tanto é que a nossa aula aqui está sendo remota, a gente está vivendo um momento, né, pela crise sanitária que a gente está vivendo, né, Ulisses, em que tudo é meio remoto, né? A gente está evitando contato físico, obviamente, pelas circunstâncias que, infelizmente, aí já vão completar um ano, no caso do Brasil. Mas, em condições normais de temperatura e pressão, a regra é que o interrogatório seja feito presencialmente. Ou seja, a regra aqui, Rafael, é que eu tenha a presença física do réu para ser interrogado. Mas o parágrafo 2º do artigo 185, ele traz as circunstâncias, as situações pelas quais eu posso substituir esse interrogatório físico por um interrogatório virtual. Quando eu tiver aí uma questão de ordem pública, como a questão sanitária que a gente está vivendo, para proteger alguma testemunha, para evitar um risco de fuga, para evitar um risco para o deslocamento, que o deslocamento do réu possa trazer, por exemplo, da penitenciária para o fórum, né? Então a gente vai ver isso. Então a gente percebe, né,
eu ainda acho que vai durar um tempo. Não sei se chega a 10 anos, mas a gente ainda vai viver isso aí, pelo menos esse ano, é certeza. Então a gente vai ter realmente essa regra. Agora veja, quando o juiz, eu estou falando aqui de condições normais de temperatura e pressão, quando o juiz decide realizar o interrogatório por meio remoto, né, por videoconferência, o que nós vamos entender? A gente vai entender que o juiz tem que explicar isso às partes numa decisão anterior e fundamentar em um desses incisos do parágrafo 2º. Explicando melhor, o juiz vai ter que, no despacho, dizer, olha, partes, o interrogatório será feito através da videoconferência. Nós vamos, nesse caso, pelo motivo X, fazer por videoconferência. Insisto, dentro de condições normais de temperatura e pressão. Tá? Vou fazer aqui a chamada rapidinho, como eu sempre faço aqui pela lista de vocês, e aí é o tempo que vocês pensem em alguma duvidazinha mais. Só um minutinho, por favor. Esqueço não, pode deixar. Então, pessoal, estou concluindo aqui a chamada. Queria só, mais uma vez, agradecer, como sempre, a presença de vocês. Como eu sempre gosto de fazer, perguntar a vocês se esse ritmo de aula está legal para vocês, se vocês estão confortáveis, se está dando para acompanhar bem, se está ok, se tem alguma sugestão, porque para mim é muito importante ter essa ciência de que vocês estão acompanhando, tá? Então, tá tudo ok? Obrigado pela presença nessa terça-feira de carnaval bastante atípica, né? Mas tudo vai melhorar, tudo isso vai passar, se Deus quiser, logo, logo a gente vai ter um outro momento, né? Então, qualquer coisinha é muito importante para mim. Eu sempre vou perguntar isso, se vocês estão gostando, estão acompanhando, porque é muito importante para você, para mim ter condições de calibrar aí a aula, tá bom? Obrigado pela presença, até quinta-feira, se Deus quiser, a gente segue com as provas na próxima quinta-feira. Valeu, professor, até quinta. Vamos fazer chamada, não, professor? Oi? A chamada? Eu fiz pela lista, já fiz a chamada aqui. Tá bom, obrigado, professor. Nada, querido.